Interrompemos nossa programação para transmitir a propaganda eleitoral gratuita, de acordo com o Código Eleitoral, Lei número 4.737, de 15 de julho de 1965. Final da campanha eleitoral de 94. O Brasil se alinha para escolher o seu presidente. Os partidos apresentaram seus candidatos. O povo está pronto para votar, transferindo o poder individual de cada eleitor para o candidato escolhido. Os partidos velhos e grandes, conforme provaram os inúmeros escândalos ocorridos no Congresso Nacional, estão falidos. É preciso mudar, votando em gente nova, descomprometida com a prática da corrupção. O Partido Social Cristão apresenta o Almirante Fortuna, sem dúvida, um dos mais bem preparados para assumir a presidência da República, de conduta ilibada e vasto conhecimento dos problemas nacionais, além de ter pertencido às nossas gloriosas Forças Armadas. Apresenta também candidatos a governador e senador em vários estados e deputados federais e estaduais em quase toda a federação. Peço, na condição de presidente nacional do Partido Social Cristão, um momento de reflexão de todos os eleitores, solicitando o voto na nossa legenda e em nossos candidatos. Que Deus nos ilumine e proteja. Direito de resposta concedido pelo Tribunal Superior Eleitoral ao senador Marco Maciel, no horário do Partido dos Trabalhadores. Acusado injustamente pelo candidato Luiz Inácio Lula da Silva e os radicais do PT, a Justiça concedeu-me o direito de resposta. O que prova que as acusações do PT eram falsas. Acusações caluniosas são condenáveis como expediente eleitoral. Quem deseja ética na política não deve fazer acusações levianas nem baixar o nível do debate político. A nossa campanha continuará defendendo nossas propostas, as ideias em que acreditamos e convivendo democraticamente com opiniões divergentes ou contrárias. Porque todos têm o direito de pensar livremente e divergirem. Só não têm direito a mentir. Você tem direito a ser informado para votar com toda a consciência. A Justiça já determinou a quebra do sigilo bancário da conta fantasma 25245-2 do Banco Itaú, agência Boa Viagem, em Recife. Nela, PC Farias confessou ter depositado 8 milhões de dólares para financiar a campanha do PFL em Pernambuco. O vice de Fernando Henrique, Marco Maciel, era o candidato do PFL ao Senado. A Polícia Federal concluirá as investigações em meados de outubro. No segundo turno, você poderá escolher seu candidato sabendo toda a verdade. Nesta eleição, só existe um candidato que fala ao povo de coração para coração. Um candidato que enfrenta com coragem aqueles que mandaram no Brasil nos últimos 30 anos. Só uma campanha está nas ruas, crescendo a cada minuto, feita com gente que tem fé no Brasil. A campanha dos pobres, a campanha de todos, a campanha da esperança. A minha campanha acredita, sobretudo, no calor do povo brasileiro, na paixão do povo brasileiro e na vontade do povo brasileiro. Centenas de milhares de brasileiros estão nas ruas. Lotaram as praças em Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Vitória, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Nos próximos dias vai ser a vez de Aracaju, Salvador e Recife. Essas milhares de pessoas estão junto com Lula para construir um Brasil com dignidade, educação, saúde, controle de preços, salários decentes, geração de empregos, para construir a cidadania num Brasil para todos. Eu quero avisar os senhores que acreditam em números frios, que no dia 3 de outubro, quem vai ganhar as eleições é aquele que acredita na paixão, é aquele que acredita no amor, é aquele que acredita na fraternidade e na solidariedade do povo brasileiro. Eu estou convencido
que vou ganhar essas eleições. E estou convencido que vamos mudar a história do Brasil. Lula Brasil, muda já, todos queremos o Lula lá. Lula Brasil, muda já, todos queremos o Lula lá. Lula Brasil, muda já, todos queremos o Lula lá. Lula Brasil, muda já, todos queremos o Lula lá. Lula Brasil. Para quem quer emprego, saúde, agricultura, segurança, educação. Fernando Henrique, presidente. Nos últimos programas eleitorais, o PT tem atacado Fernando Henrique com todo tipo de mentiras e manipulações. Na última segunda-feira, o programa de Lula passou dos limites. Acusou Fernando Henrique de ser racista e de não gostar dos pobres. Quem conhece a vida do professor e senador Fernando Henrique Cardoso, seu passado de lutas democráticas, sabe que isso não é verdade. Essas frases absurdas foram inventadas há muitos meses e imediatamente desmentidas. Lamentamos que um partido com a história do PT, ao perceber que está perdendo as eleições, comece a perder a cabeça e a ética. E use contra Fernando Henrique as mesmas armas que Collor usou contra Lula. Fernando Henrique Cardoso não é Collor. E é bom que os radicais do PT se lembrem que Lula também não é. Eu tenho 63 anos. Sou professor de Ciências Sociais desde os 21. Passei a minha vida inteira estudando os problemas do Brasil, principalmente os problemas da pobreza e da injustiça. Entrei para a política partidária a convite de Ulisses Guimarães para combater a ditadura que estava instalada neste país. Estive ao lado das lutas pelas diretas, pela anistia, ao lado dos trabalhadores nas lutas sindicais. Quando Lula foi preso, eu estive ao seu lado. Quando ele foi julgado, também. No segundo turno das eleições de 89, eu estive ao lado do Lula, contra o Collor. O PT e o Lula sabem disso. Eu não posso admitir que, por conta de uma disputa eleitoral, esse passado de lutas seja questionado exatamente por aqueles que foram meus companheiros, usando contra mim artifícios que foram usados contra todos nós no passado. Eu estou liderando essa eleição porque, ao invés de gastar meu tempo acusando os outros, eu tenho apresentado propostas, mostrado um rumo claro para o nosso país. Um plano econômico, um plano real, que está dando certo e que vai possibilitar que a gente possa implantar um plano social para cuidar das pessoas e um plano de desenvolvimento para fazer o Brasil voltar a crescer. Eles também dizem que o plano real não é sério, que o plano real é eleitoreiro. Eleitoreiro é mudar de opinião, é dizer hoje que é a favor do plano quando todos foram contra o plano, inclusive o Lula. O povo não quer ouvir mentiras, nem ataques pessoais. O povo quer ouvir propostas. No dia 3 de outubro, eu convoco todo o povo brasileiro a defender a continuidade do plano real, a votar em ideias e não em ofensas, na união e não no radicalismo, a votar sem medo e sem raiva, a votar em favor do Brasil. Eu não quero raiva, eu não quero medo, é hora de unir e construir uma nação. Por ela eu levanto minha voz e o meu canto. Quem concordar comigo, por favor, levante a mão. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente. O Brasil precisa muito da força da gente. Todos os setores da sociedade brasileira estão se mobilizando para apoiar Fernando Henrique e a continuidade do Plano Real. Mais de 700 sindicatos já deram seu apoio. Cerca de 200 artistas e intelectuais assinaram um manifesto pró-Fernando Henrique. Gente como Jorge Amado, Tom Jobim, Gilberto Gil, Dias Gomes, Paulo Coelho, Maria Bethânia, Gal Costa, Malu Mader, Hebe Camargo, entre muitos outros.
E o mais importante é o povo brasileiro que está indo às ruas e mostrando com alegria e confiança por que Fernando Henrique é o líder nas pesquisas. Datafolha: Fernando Henrique tem 47%, o segundo colocado tem 22% e nenhum dos outros candidatos tem mais que 6%. O Vox Populi confirma essa grande liderança. Fernando Henrique tem 45%, o segundo colocado tem 24% e nenhum dos outros candidatos tem mais que 5%. E para não deixar qualquer dúvida, o Ibope confirma: Fernando Henrique tem 46%, o segundo colocado 21% e nenhum dos outros mais de 6%. Tá na mão, Brasil, pegue a mão, agite. Chegou a hora, vamos lá que eu quero ver. Tá na mão. O Brasil inteiro está se mobilizando e você também precisa se mobilizar. Cada eleitor de Fernando Henrique deve ter a meta de conquistar 5 votos. Conversando com amigos, com parentes, com colegas de trabalho. Com 5, mais 5, mais 5. Vai dar Fernando Henrique, vai dar Brasil. Tá na mão, Brasil, é Fernando Henrique. Eu quero H, eu quero ser. Hoje eu quero reafirmar o meu grande compromisso de campanha, que é fazer do emprego, da saúde, da educação, da segurança e da agricultura as metas prioritárias do meu governo. 5 metas que vão colocar as pessoas desse país em primeiro lugar. Os ministros mais importantes do meu governo serão da educação, da agricultura e da saúde. Porque o Brasil precisa de criança na escola, de comida no prato e de gente saudável. Criar empregos é minha meta número 1. Fazendo o Brasil voltar a crescer, apoiando a microempresa, incentivando o turismo e a agricultura, nós podemos gerar milhões de novos empregos. Temos também que combater o desperdício e a corrupção para que as verbas da saúde e da educação sejam usadas corretamente. A agricultura e a segurança são 2 outras áreas que vão merecer atenção especial para tornar a vida melhor na cidade e no campo. A agricultura nós vamos apoiar com uma irrigação, uma reforma agrária responsável, baixando os juros e acabando com a TR. E vamos combater a insegurança, capacitando, aparelhando e pagando melhor nossas polícias. E modernizando a justiça brasileira. Essas são as 5 grandes prioridades do meu governo. Áreas que agora podem ser cuidadas, porque o primeiro grande passo já foi dado. E o primeiro passo é o Plano Real. O Real sozinho não resolve os problemas do Brasil. Ele é apenas o começo das mudanças. É um plano sério de combate à inflação para que a gente possa fazer, nos próximos 4 anos, um Brasil mais sério e mais justo, cuidando das pessoas. Levanta a mão, o Brasil precisa muito de você. Minhas 5 metas são simbolizadas por este gesto. Gesto que Tancredo usou em campanha. Metas que Juscelino usou para liderar o país. Emprego, saúde, educação, segurança, agricultura. Essas serão as grandes prioridades do meu governo. Eu dou a minha mão e a minha palavra. Porque é com a mão e com a palavra que são feitos os contratos no interior e no coração do Brasil. Levanta a mão. Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer. Levanta a mão. Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer. Pequeno é todo aquele que não tem privilégio. Pequeno é a maioria do povo brasileiro. É pela causa dos pequenos que eu estou na política. Para lutar ao lado deles, contra essa barreira que separa aqueles que têm tudo daqueles que não têm nada. Amin foi prefeito, governador e é senador. Também é o mais jovem candidato à presidência da República. Amin, o verdadeiro representante da nova geração política brasileira. Eu quero fazer parte de uma geração que faça política acreditando que democracia não é só votar. Não basta poder escolher o presidente se ao povo for negado o acesso em condições mínimas satisfatórias à educação, à saúde, à sua terra, ao seu trabalho, à casa, à comida e mais,
há a chance de poder crescer. Tá na cara, tá na casa, tá no time, tá na placa, tá na hora. É com 11 que eu vou mudar. 11 tá na sua vida, tá pra todos, tá pra mim. Dia 3 vote no 11, vote certo, vote a mim. Os países que estão dando certo medem o seu desenvolvimento pelo número de pequenos que participam da economia. Esse é o exemplo que o Brasil deve seguir. Só com a maior participação dos pequenos na vida política, na vida econômica, é que nós seremos uma grande nação. Um dia esse país vai dar certo, eu quero estar por perto, ninguém perde por esperar. Pequeno é todo aquele que trabalha e só precisa de uma chance para crescer. É o pequeno produtor rural, o sem terra que quer produzir, o pequeno empresário, o profissional liberal, o pequeno comerciante, o recém-formado, o pequeno produtor cultural. Para o pequeno crescer, é preciso que o próximo governo entenda de fato que ele, o pequeno, é uma prioridade. Quando foi governador, Amin criou o projeto Pequeno Patrão, que financiou com juros baixos todo tipo de empresa com até 5 empregados. Com isso, surgiram mais de 24 mil pequenos patrões. Um dia esse país vai dar certo, eu quero estar por perto, ninguém perde por esperar. Amin também criou o Estatuto da Microempresa, o mais avançado da época. 40 mil microempresários ficaram livres de pagar ICM, manter livros fiscais e emitir nota de venda ao consumidor. Tudo isso deu força às pequenas empresas, que passaram a ter maior participação na economia do Estado. Elas representam hoje 80% dos estabelecimentos industriais e comerciais de Santa Catarina. Isto é um índice de primeiro mundo. Um dia esse país vai dar certo, eu quero estar por perto, ninguém perde por esperar. Apoiar os pequenos, incentivar a criação de cooperativas, pode ser de pescador, pode ser de pequeno produtor rural, de microempresário. Esta é a grande tarefa do próximo governo. O senador Amin pensa como eu. Se você, mulher brasileira, pensa como a gente, vote a mim. Vote nos candidatos do PPL. Existem muitos outros pequenos. A criança de rua, aquele que não tem vaga na escola, aquele que precisa de hospital e não encontra, o que procura emprego e não acha, o que precisa de casa e não tem, o idoso sem assistência, aquele que não tem um país que o acolha, um presidente que o proteja. Pequeno, meus amigos, é aquele a quem quase tudo é negado. É a grande maioria do povo brasileiro. É por eles que eu estou na política e é para eles que eu quero ser presidente. Hoje vou falar para os meus eleitores. Convictos, já somos mais de 10 milhões e o número está aumentando rapidamente. Um ou outro ainda tem dúvidas quanto à possibilidade de sucesso. Para esse eu afirmo, não se deixe iludir pela farsa das pesquisas. Faça o senhor mesmo sua própria pesquisa. Na rua, no escritório, na fila de ônibus, na feira, na escola, em qualquer lugar. E veja como o resultado é diferente daquele que lhe mostram. Não acredite que a eleição já está decidida. Ela estará decidida somente depois que o senhor colocar o seu voto na urna, e aí eles terão uma surpresa, porque nós sabemos que iremos para o segundo turno. E, para completar a lição que daremos no dia 13 de outubro, ao votar para deputado federal e estadual, escreva PRONA na cédula. E o PRONA será um grande partido dentro do Congresso, porque na rua ele já é grande. E o nosso grande projeto nacional já está nas bancas de jornais em todo o país. Procure no seu jornaleiro. Meu nome é Enéas. Quércia, presidente. Segundo na cédula. Meu amigo, minha amiga, nestes 60 dias de campanha presidencial, eu apresentei aqui um plano de governo que se baseia, sobretudo, na crença nas potencialidades do Brasil e do nosso povo. Nós somos uma nação extraordinária,
com uma geografia imensa, um território rico. Somos 150 milhões de brasileiros, gente trabalhadora, decidida e forte. Poucas nações do mundo têm tudo isso. Poucas nações do mundo têm tamanha grandeza. Nosso povo precisa de bem-estar e de prosperidade. Há 10 anos, recuperamos a democracia e as liberdades a duras penas. Mas até hoje o nosso povo não pôde alcançar o seu destino histórico de prosperidade e bem-estar num regime democrático. Após a trágica morte do presidente Tancredo Neves, seguiram-se governos fracos, sem planejamento, sem metas claras, sem um projeto de futuro para o Brasil. O progresso tem que ser acompanhado de equilíbrio social. Eu penso no Brasil do ano que vem e dos anos que virão. Para o Brasil ir para frente, é preciso muito trabalho, muita produção e desenvolvimento. O que o meu plano de governo tem a oferecer a você, meu amigo, minha amiga, não é nenhuma ilusão. É um plano profundamente pensado e debatido por gente que tem muita experiência para enfrentar os problemas deste país. Não se pode repetir o progresso do regime militar que só beneficiou os ricos. O progresso tem que vir com equilíbrio social, tem que beneficiar os pobres. O trabalhador tem o direito de chegar à sua casa, olhar nos olhos dos seus filhos e sentir que eles, os seus filhos, podem subir na vida, ser mais do que foi o seu pai, ser mais do que foi a sua mãe. Isso sim é uma verdadeira democracia de oportunidades. É este o país que eu quero para todos os brasileiros. Uma moeda forte precisa de indústria e agricultura fortes. Só teremos uma moeda definitivamente forte quando tivermos uma economia forte. Quero dizer, uma indústria moderna e uma agricultura produtiva. Uma economia que dê empregos a todos os brasileiros com salários dignos. Meu plano de governo tem como meta o fortalecimento da indústria brasileira, para que ela produza mais, com melhor qualidade e mais barato. Não se pode permitir a importação irresponsável de artigos desnecessários, como o governo está fazendo agora, sob pena de tirar o emprego de milhares de trabalhadores. Nossa agricultura tem potencial, mas precisa de transportes. Nossa agricultura tem um enorme potencial de crescimento. Temos terras férteis e capacidade empresarial. Isso é importante. O que precisamos é de crédito fácil e barato para o agricultor e um programa de transportes que leve à interiorização do desenvolvimento. Meu plano prevê a modernização do sistema de transportes, interligando as hidrovias, que é o transporte mais barato que existe, com as rodovias e ferrovias. Quero levar para todo o Brasil tudo aquilo que fiz quando governei o estado de São Paulo. Regiões de desenvolvimento para espalhar progresso e riqueza. O Brasil é um país imenso e só tem 26 estados, além do Distrito Federal. Dentro de cada estado existem regiões muito diferentes. Uma é habitada, outra tem menos gente, uma é agrícola, outra é industrial. E a triste verdade é que hoje existe um Brasil rico e um Brasil pobre. Para resolver esse problema, proponho organizar o país em 90 regiões de desenvolvimento, cada uma de acordo com a sua vocação e com as suas características. Assim, as decisões não ficam mais centralizadas em Brasília, mas são tomadas em cada uma das regiões, com a participação das autoridades locais e dos representantes de empresários e trabalhadores. O município deve cuidar de saúde, educação e habitação. Foi no trabalho diário da administração pública que eu aprendi, como prefeito e como governador, que é o município que deve cuidar da educação, da saúde e da construção de casas populares. Feitos nos municípios, esses serviços ficam mais baratos e o povo pode fiscalizar a sua execução de perto. São cerca de 5 mil municípios no Brasil que precisam ser melhor atendidos. São milhões de homens e mulheres
que têm o direito de ter uma casa para morar, escola para os seus filhos e tratamento médico quando precisarem. Uma economia forte se constrói com experiência e autoridade. Eu reafirmo que só teremos moeda forte quando tivermos uma economia forte. Não se faz uma moeda forte com essa economia fraca que temos hoje, deixando os preços sem controle, importando produtos e provocando recessão. Isso é pura ilusão. As coisas não são tão fáceis assim. O confronto da ilusão com a realidade, quando ela chega, é muito doloroso. Se nós queremos desenvolver esse país e assegurar aos trabalhadores o mesmo nível de vida dos países ricos, é preciso muita firmeza, muito trabalho e muita competência. É preciso construir uma economia forte, onde haja controle de preços para impedir a inflação. Só um governo com experiência e autoridade faz isso. É o compromisso solene que assumo com o povo brasileiro. Quércia, presidente. Segundo na cédula. No ar, a força do povo. O programa de Brizola, presidente. Faltam poucos dias para as eleições. Será que alguém tem dúvida de que depois que os votos estiverem nas urnas, a inflação zero e o plano real vão acabar? Que tudo vai voltar a ser como antes? Foi exatamente assim que aconteceu com o Plano Cruzado. Sarney declarava: a inflação acabou, e no final ela voltou mais feroz e brutal. O Plano Real foi a grande farsa que marcou estas eleições. Governo e poder econômico montaram uma grande armadilha para capturar o teu voto e garantir que nada mude nesse sistema que faz os ricos cada vez mais ricos e o povo brasileiro cada vez mais pobre. Eles usaram os jornais, as rádios e principalmente a televisão para convencer a população que estamos diante de um milagre. Mas o único milagre foi transformar alguém sem experiência e sem voto em favorito. Fernando Henrique Cardoso, que nunca administrou nada e que, como ministro, duplicou a inflação em um ano, foi transformado num novo Collor. Quer uma prova? Collor não comparecia a debates na TV e, para protegê-lo, a Globo não fazia debates. Fernando Henrique também não quer correr o risco de ser desmascarado. Para não confessar que tem medo de debater, diz que só vai se todas as emissoras transmitirem o debate. Como a Globo diz que não transmite, pronto, não existe o debate. Num aspecto, porém, Fernando Henrique superou o Collor. Nunca se viu tanto luxo e riqueza numa campanha eleitoral como agora. Os partidos que apoiam Fernando Henrique registraram no Tribunal Superior Eleitoral oficialmente, vejam bem, oficialmente, gastos de campanha em torno de 800 milhões de dólares. Esta é a história suja destas eleições. Uma história de golpes de esperteza, de mudança de moeda, de rios de dinheiro. Com este golpe da moeda, se você acreditar em tudo isto, será a volta de todos os políticos que sempre mandaram na ditadura. Este está sendo utilizado para perder e facilitar a manutenção do poder dos políticos que você abomina. Essa história, você, eleitor, tem apenas poucos dias para mudar com a força da tua consciência, do teu voto. Vamos mandar um guerreiro para o segundo turno. Para votar em Brizola, você marca o último quadrinho para presidente. 12 é Brizola. Aí, São Paulo, é Rossi governador e Brizola presidente. Alô, Rio de Janeiro, é Garotinho governador e Brizola presidente. Na hora de votar, se você esquecer o nome do seu candidato a deputado, escreva 36. Vote 36. O PRN mudou o Brasil para melhor. A abertura da economia para o mercado internacional é um projeto do PRN. A lei que permite a parceria do capital estrangeiro com as microempresas brasileiras é do PRN. E todos sabemos que a microempresa emprega mais de 70% da mão de obra aqui no Brasil, como em qualquer lugar do mundo. O projeto de lei que vai livrar o agricultor da TR é do PRN. A lei que assegura o salário mínimo integral para os aposentados do campo e da cidade, beneficiando milhões de brasileiros da terceira idade, é do PRN. Porque o PRN fez muito pelo povo, é que o presidente foi derrubado. Ainda é tempo para não se arrepender. Você viveu 2 períodos nesses 4 anos, o das grandes reformas de Collor e o da inflação de 50%. O real só foi possível graças às reformas de Collor.
Ainda é tempo para não se arrepender depois. Basta votar no PRN. Peço teu voto para os candidatos do PRN. Para deputado federal e estadual, vote 36. Escreva na cédula 36. Vote 36. Para deputado federal e estadual, vote PRN. Escreva 36. Escreva 36 para deputado federal e estadual. Vote 36. No dia 13 de outubro, faça a justiça com as próprias mãos. Vote PRN, vote 36. Fartura na mesa e o direito de ser cidadão.